Legal. Vamos voltar ao vivo, mano. O último bloco aqui na TV Cultura Litoral, também no canal 522 da NET TV, canal 518 da Vivo TV, em todo o litoral paulista. Aí. Eu vou ler aqui algumas mensagens aqui do programa Café da Manhã. A Rosana do Gonzaguinha, bairro Gonzaguinha, em São Vicente. Conheço bem. Parabéns, general, um bom café da manhã. A Márcia da Biquinha, de São Vicente também. Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre a reunião do Tarcísio com o Lula. O que aconteceu lá? Achei que o Lula já se aproveita da situação nas publicações nas redes sociais após a reunião. Qual a sua opinião? Ô Zaidan, nós temos que separar muito, vamos dizer assim, a ideia política, a intenção, o contexto, né, de uma pessoa da outra. O Tarcísio, todos nós conhecemos perfeitamente, e agora nós temos uma função de governador. A convocação do presidente da República não foi ao Tarcísio de Freitas, foi ao governador de São Paulo. E São Paulo sempre foi a locomotiva do nosso país. Então, a presença do governador, a presença do Tarcísio junto ao presidente, ela é necessária, é importante o diálogo do governador com o presidente, independente de quem sejam eles, de tal forma que os paulistas e o Brasil possa usufruir da melhor forma possível desse trabalho conjunto, não da pessoa A com a pessoa B, do Lula com o Tarcísio, e sim o trabalho conjunto do presidente com o governador. Então eu parabenizo o governador Tarcísio pela maneira como tem atuado, pela maneira como tem estruturado e conduzido o Estado de São Paulo. Legal. Também aqui diz Caraguatatuba. Tenente não, Capitão Campos Júnior da reserva da PM, mandando um abraço para você. Um outro abraço, uma turma muito boa, né, que sempre acompanha, nos apoia, e da PM, né, que é uma referência para todos nós paulistas. Tá certo. Sou Vitor, da padaria Nova Seara. Você foi tomar um café lá, né? Ótimo na café, muito bom café na padaria lá. E um café numa padaria é uma tradição bem paulistana, né? Nada como um café com leite, um pão com manteiga numa padaria. Para começar o dia é excepcional. Ou a tardezinha, então são duas coisas que eu gosto muito de realizar. General, o senhor está na reserva, mas desde garoto começou a sua carreira como militar, né, das Forças Armadas, no caso no Exército. A sua avaliação sobre a atuação do Exército nessa pós-eleição? Zaidan, essa é uma pergunta que todos fazem, tem um volume de crítica muito grande aos generais e, na realidade, você acaba tendo um envolvimento político das Forças Armadas que não é o desejável, vamos assim colocar. As Forças Armadas são uma instituição do Estado brasileiro. Quando nós fizemos uma análise há pouco, o que poderia ter revertido, né, o resultado da eleição presidencial, né, o que poderia ter ajudado isso ou aquilo, nós observamos que nada disso tem participação do Exército Brasileiro. Essas decisões de ambos os candidatos, elas são de cada um deles. Né? As decisões, inclusive, muitas pessoas perguntam, mas o voto impresso? É interessante lembrar que o próprio PL, que é o partido do presidente, naquela oportunidade não votou favoravelmente
ao voto impresso, eu também, nesse mesmo programa, né, sempre digo, quando se fala do código-fonte, quando se fala do resultado auditável... Você conhece esse código-fonte? Não, ele não foi divulgado, mas eu digo que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele deveria ser o maior interessado, né, em tirar todas as dúvidas e em termos do processo eleitoral brasileiro, não só da eleição que transcorreu, mas até das eleições futuras, é muito importante, e nada disso o Exército teve uma participação e um envolvimento. E depois das eleições, uma parcela da população entendeu que o Exército é quem deveria eventualmente tomar determinada atitude. E o Exército, ele cumpre exatamente aquela função, e nós podemos não concordar, né, com determinadas condutas, como ocorre. Até na nossa família, muitas vezes, pensamos diferente. Mas temos que acreditar nos comandantes do Exército, né? Temos que acreditar no comandante da Marinha, Você acha que o Exército agiu certo não se envolvendo nisso? Eu acredito que o Exército agiu conforme prevê a legislação, Zaidan. Tá certo. General, o Bolsonaro foi bicho seu na AMAN. O senhor entrou um ano antes que ele. Então, quando ele entrou, o senhor deve ter pintado a cabeça dele, raspado a cabeça dele. Essas coisas todas que se fazem. Não, eu não dava muito trote, não, mas né? sempre tinha uma interação muito positiva. E o presidente também foi atleta, os atletas têm um horário de convívio em que se reúne para o treinamento das atividades, e tive a oportunidade Mas a recepção dele foi você que fez, a sua turma que fez. A minha turma que fez. Isso. Então, a pergunta é a seguinte. O senhor acha que o Bolsonaro agiu certo no período pós-eleição? Terminou o segundo turno, o TSE homologou o Lula como vencedor, com 60 milhões de votos e tal, e ele se recolheu. Está recolhido até hoje, não se viu um pronunciamento dele até hoje, não passou a faixa para o presidente Lula. Você acha que ele agiu certo? Zaidan, muitas vezes, quando nós emitimos uma opinião, você não tem todos os dados que o presidente Bolsonaro tem. Então, vamos supor, se ele tem algum conhecimento, se tem algum fator, se tem algum dado que permitiu nessa conduta. Muitas vezes também a expectativa de um resultado positivo, até porque a população, nas demonstrações que tinha, quando se reunia no 7 de setembro, era muito expressiva. Agora, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai ter que se manifestar. A oposição ao governo Lula deve ter no presidente Bolsonaro a liderança para que possa servir de parâmetro e equilíbrio. Nós já estamos falando de um Congresso em que o debate de ideias é que produz o melhor resultado, e essa oposição é necessária. Então, independente das ações que o presidente tomou, né, que logicamente é diferente, cada um de nós tem um pensamento, mas, cada um general, de nós tem uma ação. Ele é um líder, né? Ele foi um líder, afinal de contas, 48 milhões de brasileiros votaram para que ele voltasse. Quer dizer, esse silêncio deixa essa população meio que estupefata. O que eu vou fazer? Pô, eu votei nele, ele não fala nada, ele não disse sim, que não, tal coisa, tal como é, porque é, sabe? Ele tem que se pronunciar, na minha opinião, ele tem que se pronunciar alguma coisa. Tem que falar, porque o líder é o líder, as pessoas ficam esperando. Zaidan, eu concordo com você. Numa hora, o presidente tem que se posicionar. Muitas vezes a cobrança do presidente Bolsonaro também ela ocorre porque o presidente sempre se manifestava constantemente, diferente de muitas vezes do período do governo militar. Muitas vezes para um presidente fazer uma manifestação, uma atividade, tinha uma coletiva, tem todo um ritual
para aquela comunicação, os presidentes sempre atuavam de uma maneira mais, vamos dizer, reservada. O presidente Bolsonaro, por sua característica, ele se expressava constantemente, ele tinha live toda semana, Não, ele aí, tinha de cercadinho repente, todo dia e, logicamente, quando de não repente, tem um pronunciamento, as pessoas... Bom, o presidente precisava reagir, mas eu acredito que não é reagir, era pronunciar. Reagir, que eu Acabou, digo em termos ele já, de... que ele teve do jeito... Reagir, que eu digo, Zaidan, para não ficar nenhuma dúvida, é reagir em termos de se pronunciar, Sim, que do dia de 30... declarar, de assumir essa liderança da oposição, que tão bem faz aos regimes democráticos. Você ter uma oposição saudável, ele é muito positivo, olha, general, para o país. Dia 30 de outubro, às 8h30 da noite, já se sabia quem era o presidente. Tá? Ele teve 31, depois o mês de novembro inteiro, mês de dezembro inteiro, não vem falar uma palavra para o pessoal, olha, aí terminou a eleição, ganhou a eleição, ou então vai para a rua, diz, isso tudo é uma bagunça, isso não valeu. Fala alguma coisa, velho, mas tem que falar. Sabe, deixa o povo sem rumo, sem biruta, esse é o problema. Vejo que nesse momento, Zaidan, né, o presidente ele tem que começar a se manifestar até para poder conduzir, né, liderar esse processo, como eu disse, em termos de oposição. Ele perdeu muito capital político, essa omissão dele, essa ausência dele, ele perdeu muita gente, mas muito, general. Tem interação? A produção ainda está verificando. Tem aí interação aí, João? Tem um santista aqui, cara. Estamos aqui, Zaidan, bom dia. Opa, bom dia aí, Moreira. Tem um santista, né, João? Sou santista, convicto aí, participei também bastante, né, e senti muito a nossa perda do nosso rei, do Pelé, uma referência para todos nós, brasileiros, um orgulho para todos nós, né? Uma pessoa reconhecida mundialmente, não só por suas habilidades dentro do campo, mas pela sua conduta em prol do mundo, em prol das pessoas. Era o embaixador eterno do Brasil. Com certeza. E aí, rapaz, o Santos joga sábado aí. Tá preparado o Santos, Murilo? Joga sábado. Joga sábado contra o Mirassol, na Vila, 8h30 da noite. Está se preparando, tem alguns desfalques, mas se reforçou da temporada passada para essa. 5 novos jogadores chegaram, alguns já vão jogar nesse sábado. A expectativa é de vitória, que é o primeiro jogo, é em casa. O treinador do Santos, o novo treinador, Odair Hellmann, e o Falcão têm sido muito elogiados para quem acompanha os treinamentos. Então, a expectativa é boa para esse jogo de sábado, mas ainda faltam alguns reforços para a temporada inteira. Mas sábado é o pontapé inicial no Campeonato Paulista, 8h30 da noite, aqui na Vila Belmiro. Eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos confiantes, hein? Porque, olha, o rei de Roma é o novo diretor do Santos. E o treinador é de uma marca famosa, Hellmann, maionese Hellmann, ketchup Hellmann. Quer dizer, nós estamos bem, velho. Se a gente não ganhar esse jogo... Tomara que se reflita dentro de campo. O Santos precisa começar vencendo para poder seguir o trabalho mais tranquilo, porque nos 2 últimos anos foi difícil. General. Zaidan, aqui, nós estamos falando da assessoria, até nos mandou informando que o presidente Lula sancionou a lei que torna o CPF o número único para o cidadão brasileiro. Projeto seu, hein? Muitos participaram lá, Zaidan. Eu sou um dos que batalhou bastante para isso, mas Murilo, acabou aquele negócio CNH número tal, RG número tal, registro de nascimento número tal. É um número só, velho. É comprido, mas é bom. Murilo, bom programa aí. Melhor. É comprido, mas é melhor. Um abraço, Murilo. General, parabéns aí. Obrigado muito aí. Bom, obrigado. Sexta-feira, amanhã, nós estaremos aqui, professor Gleibson Gaspar,
ex-candidato a prefeito, ex-vereador de São Sebastião, parece que vai ser candidato a prefeito na próxima eleição. Parece, vamos perguntar para ele amanhã. São Sebastião. E vamos esperar, né, Zaidan, que as coisas acalmem. O senhor foi convidado pelo Tarcísio para fazer parte do governo? Foi convidado pelo Lula para fazer parte do governo? Porque o seu partido está junto lá do Lula, o União Brasil. Ainda não fui convidado pelo Tarcísio. O União Brasil tem 2 parlamentares que foram designados como ministro do governo Lula, mas o próprio presidente do União Brasil, Luciano Bivar, já fez uma declaração, né, declarando a independência do União Brasil e também, dentro do que ocorreu em todo esse meu período na Câmara, dando liberdade aos seus parlamentares que votem de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu trabalho. Mas a gente está sempre pronto a trabalhar, né? Ainda mais quando militar está sempre de plantão, né? Em prol do nosso país, em prol do nosso estado de São Paulo. Está sempre de plantão. Sempre de plantão. Tá certo. Muito obrigado, general. Um bom final de semana para você. Dê um abraço lá na esposa, muito simpático. Bom dia. Um bom dia a todos. Felicidades. Gente, tchau para vocês. Até amanhã no Café da Manhã, tá? Assista aí o Resenha Santista. Novidade. Esse programa, ele bate a minha audiência. Danado desse programa. Tem mais audiência que eu. Tô pé da vida tentando passar a audiência desse. Tchau.